Olá, pessoal. Vamos lá. Professor Felipe novamente. Vamos falar agora sobre o roubo qualificado, né, pessoal? Muito importante falar sobre o roubo qualificado. Professor, primeira coisa, a primeira dúvida que pode sair. Você não estava falando antes já do roubo qualificado, aquelas situações do parágrafo 2º? Não era sobre isso que o senhor estava falando? Não! Aquelas situações são situações de roubo majorado ou circunstanciado, que são causas de aumento de pena e que são utilizadas quando vai fazer a dosimetria da pena, né, na terceira fase. Aqui no roubo qualificado, não. O roubo qualificado é utilizado logo antes da primeira fase, certo? Sobre a aplicação da pena, nós temos um vídeo bem legal lá no YouTube do portal Jurisprudência, né? A gente tem toda uma explicação sobre isso. Depois, se alguém tiver interesse, curiosidade, é bom dar uma olhada lá, certo? Então, pessoal, aqui entraria o roubo qualificado, né? O roubo qualificado está previsto no parágrafo 3º. E olha só o que ele fala no parágrafo 3º. Vamos lá. Se da violência resulta, inciso 1º, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Veja só, ele aumenta o mínimo e o máximo da pena em relação ao crime de roubo. Então, ele é um roubo qualificado, porque aumenta o mínimo e o máximo. Ou, de acordo com o inciso 2º, ocorre a morte, que a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Então, primeiro ponto, nós percebemos que o roubo qualificado está no parágrafo 3º, tanto no inciso 1º quanto no inciso 2º. Já vou adiantar que o inciso 1º não é latrocínio. O que é latrocínio é o que está previsto no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 157. Tudo bem, mas ambas situações são roubo qualificado, certo? As duas situações aqui. O que a gente tem que deixar claro é que aqui a morte, independentemente de ser tentada ou consumada, pode ser crime de latrocínio, a gente vai falar sobre isso. O resultado, lesão grave ou morte, pode decorrer de dolo ou culpa, né? Como assim, professor? Lesão grave ou morte pode decorrer de dolo ou culpa? Porque a intenção do indivíduo aqui é roubar. Tanto é que este crime é um crime patrimonial. Ou seja, mesmo que ocorra a morte do indivíduo, não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Porque o tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida. E aqui é um crime contra o patrimônio. Então não há julgamento pelo tribunal do júri, certo? Aqui é um crime contra o patrimônio, mesmo que ocorra a morte da vítima, independentemente de ser dolosa ou culposa. Vou falar duas situações específicas, né? Imagine só, o autor vai roubar a vítima, sabe que ela está com dinheiro, aponta a arma para a vítima, toma o dinheiro dela, está indo embora. Aí ele resolve dar um tiro para a direção da vítima, mas no chão, apenas para assustar. Aí ele dá um tiro no chão, pum. Só que esse projétil que sai da arma de fogo bate no chão, bate na vítima, na perna da vítima, por exemplo, pega uma artéria femoral e a vítima morre, sangra até a morte. O que a gente consegue perceber de forma bem clara? Que o dolo dele era no roubo. Só que por circunstâncias, né, culposas, né, por conduta posterior que acabou, né, tendo um resultado culposo, na verdade, acaba ocorrendo crime assim pré-doloso, dolo na conduta do roubo e depois uma conduta desastrada, culposa, né, um resultado desastrado, culposo, que leva a um crime pré-doloso, acontece o quê? O latrocínio. Né? Mesmo que seja pré-doloso, ou seja, dolo na conduta do roubo e resultado culposo, o crime ele é de latrocínio e fica pré-doloso. Como poderia acontecer também se fosse totalmente doloso, ou seja, o autor vai e dispara um tiro na cabeça da vítima e toma os bens dela. Uma conduta totalmente dolosa também entra a mesma situação do latrocínio. Então, o Código Penal não faz esta distinção e isso é muito importante a gente deixar claro. Né? Se o resultado decorre do emprego de grave ameaça, impede-se a qualificadora. Por quê?
Porque o dispositivo do artigo 157, parágrafo 3º, ele é claro. Ele fala o seguinte, que se da violência, então tem que ser da violência ocorrer a lesão corporal grave ou a morte. Ou seja, se o indivíduo fizer uma grave ameaça, vou te matar, e a vítima morrer de susto, morrer do coração ou qualquer coisa do tipo, né, não entra esse crime de latrocínio, certo? Vai entrar o crime de roubo, né, com a utilização da grave ameaça, enfim, e eventualmente um homicídio, certo? Porque ele acabou tendo uma conduta que leva ao homicídio. Aí vai analisar, né, se a conduta foi dolosa, se foi culposa, se ele sabia que a vítima poderia morrer ou não, né? Aí vai ter uma série de outros elementos que a gente vai ter que analisar no caso concreto. Tudo bem? Aí de grave ameaça, não pode ocorrer latrocínio nem o roubo qualificado com a lesão grave. Não pode. Outro ponto interessante. O dispositivo fala em violência física e não grave ameaça. No caso da grave ameaça, o agente responderá por roubo, mais um homicídio ou lesão grave. É o que a gente acabou de falar. Vamos lá. Roubo qualificado. A violência deve ser empregada durante assalto, ou seja, tem que ter tempo em razão do assalto ou nexo. Como assim, professor? Imagine só, o autor ele vai, subtrai o objeto da vítima ou começa a trocar tiro com a vítima, ou dá tiro na direção da vítima, causa uma lesão grave, a morte dela, mas naquele contexto já se faz a subtração dos bens. Aí sim, entra esse roubo qualificado. Não vai entrar o roubo qualificado se ocorrer o seguinte, vamos supor, o autor ele apontou a arma para a vítima, tomou o celular dela. Aí o autor sabe onde a vítima trabalha. No outro dia vai até o local de trabalho da vítima e mata ela. Não é latrocínio. Aí vai ser um roubo e no outro dia o que ela cometeu vai ser um homicídio, né? Aí é outra situação. Então entraria no primeiro momento o roubo e no segundo momento o homicídio. O roubo, o latrocínio, né, ou o roubo com resultado lesão grave, tem que ocorrer no mesmo nexo. Tem que ter uma certa limitação temporal para que seja considerado esse roubo qualificado. E não incide no parágrafo 3º as majorantes do parágrafo 2º. Como assim, professor? Então, tudo aquilo que o senhor explicou em relação às causas de aumento de pena do parágrafo 2º, são 2 vídeos, né, que eu falo sobre isso. Elas não vão ser utilizadas como causa de aumento de pena aqui no caso do parágrafo 3º? Não. Vai ser utilizado o roubo qualificado na situação do parágrafo 3º, por lesão grave ou por morte, né? E as situações do parágrafo 2º vão poder ser utilizadas em outras fases. Se tiver previsão legal para a segunda fase, que é a fase de agravantes, vai ser utilizada. Se não tiver previsão, vai utilizar como circunstância judicial desfavorável, né? Que está lá no artigo 59 do Código Penal. Tudo bem? Lembrando, eu já disse aqui que crime contra o patrimônio não vai ao tribunal do júri, eu gosto de repetir isso, porque muita gente acha que latrocínio vai ao tribunal do júri e não vai. E se a intenção inicial do agente era a morte, resolvendo após subtrair os bens em poder da vítima, há o crime de homicídio, mais o crime de furto. Como assim? O autor ele se depara com um inimigo que está do outro lado da rua e que ele já estava querendo matar. Ele vê aquele inimigo, sai correndo com uma faca na mão e mata aquele inimigo. Pum, dá uma facada no pescoço do inimigo, o inimigo morre. Pum. Aí ele olha lá e vê que o inimigo tem um aparelho celular, que é valioso. Aí ele olha aquele aparelho celular, olha de novo, fala, poxa, eu vou subtrair, vou aproveitar, já que ele está morto mesmo, agora já vou subtrair o celular. É latrocínio? Não. Ocorreu primeiro o homicídio, a intenção dele era a morte, e posteriormente, depois que ele estava morto, né, ele foi lá e subtraiu o aparelho celular. Ah, professor, mas aquele que morreu vai ser a vítima do furto? Não, né? A vítima do furto é o espólio, né? Ou seja, são sucessores que deveriam receber o bem de alguma forma, né? Então, pessoal, é muito importante aí esse ponto. Outro ponto interessante também é o seguinte, deixa eu diminuir aqui. Havia antes da Lei 13.654 de 2018, né? O parágrafo 3º é previsto num único parágrafo, né? Não era previsto incisos, não tinha essa modificação por incisos, que eu fiz a leitura para vocês um pouco antes. E a mudança real mesmo é que o crime com lesão grave, a pena dele era de 7 a 15 anos. Agora passou a ser de 7
a 18. Né? Então a mudança real foi basicamente essa. Em relação ao latrocínio e sua respectiva consumação. Esse aqui é um ponto que traz uma certa polêmica, né? E que a gente tem que tratar com uma certa cautela também, certo? O latrocínio também ele não deixa de ser um crime complexo. Por quê? Porque é um crime que envolve o roubo em si, né? Com a utilização da violência, ocorre uma subtração patrimonial e também ocorre a morte da vítima. Aqui é cabível para o latrocínio, viu, pessoal? Eu estou falando do parágrafo 3º, inciso 2. Então tem a subtração, que é relacionada ao roubo, e também existe uma morte. Aí eu separei em duas colunas diferentes a situação da subtração e a situação da morte. Ou seja, a subtração e a morte é igual o latrocínio. Aí eu fiz uma tabela para a gente poder diferenciar bem. Se o indivíduo subtraiu o objeto e o indivíduo morrer em decorrência daquela conduta, né? Acaba acontecendo o quê? Latrocínio. Latrocínio é consumado. Imagine só, o autor dá um tiro na vítima, a vítima morre e ele pega o aparelho celular. Lembrando que a intenção seria pegar o aparelho celular, por exemplo. Então ocorre o crime de latrocínio consumado, ou seja, subtração do bem consumado, morte consumada. Resultado só pode ser latrocínio consumado. Fica até claro da gente entender. Outra situação clara é a subtração tentada, a morte tentada, latrocínio tentado. Ou seja, o indivíduo ele quer matar a vítima para subtrair o aparelho celular dela. O indivíduo atira contra a vítima, tenta subtrair o aparelho celular, mas a vítima consegue correr, por exemplo. Não consegue subtrair o aparelho celular por circunstâncias alheias à vontade dele, e ele também não consegue matar a vítima por circunstâncias alheias à vontade dele. Latrocínio tentado, certo? Subtração consumada e morte tentada. Latrocínio tentado. E subtração tentada e morte consumada, latrocínio consumado. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, peraí. Vamos recapitular. Muita gente deve estar perguntando, né? Professor, como que seria isso? Como que funciona? Se o latrocínio é um crime contra o patrimônio, a gente deveria seguir a regra dos crimes contra o patrimônio, independentemente do resultado morte. Rogério Greco até pensa assim, mas não é a opinião do STF, que inclusive tem uma súmula editada para isso. O STF entende da seguinte forma, olha, sempre que houver uma morte consumada em relação ao latrocínio, o latrocínio está consumado. A gente não vai levar em consideração a linha da subtração, a coluna da subtração, e nós vamos ter que focar no resultado morte. Ocorreu morte, né? O latrocínio está consumado. Esse é o entendimento do STF, certo? E no caso da morte ser tentada, mesmo que a subtração seja consumada, o latrocínio ele é tentado. Imagine só, o autor atira na direção da vítima. A vítima não morre, mas deixa o aparelho celular para trás e o autor leva. O crime contra o patrimônio está consumado. Então esse aqui vai ser latrocínio tentado, porque não ocorreu a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente. Outra situação. O autor atira na direção da vítima, certo? Só que a vítima acerta a vítima, só que a vítima ainda consegue correr com o aparelho celular. Ele não consegue tomar o aparelho celular da vítima. A vítima continua correndo. Ele vê que começa a chegar num local onde tem várias pessoas, começa a ficar arriscado para ele, ele desiste da ação. Vai embora. A vítima acaba sendo socorrida, não tem nenhum bem subtraído, e pelo motivo dos tiros, né, que sofreu, dos disparos que sofreu, ela acaba vindo a morrer. Olha só, a morte da vítima foi consumada, mas a subtração foi tentada. Neste caso, ocorre latrocínio consumado. O professor Rogério Greco entende que deveria seguir a linha da subtração, que é uma opinião bem plausível também, opinião bem oportuna, né? Outro ponto interessante, pessoal, que a gente tem que falar, é que se o assaltante mata o outro indivíduo, né, que está cometendo crime de roubo junto com ele, para ficar com o proveito do crime, há roubo mais o homicídio qualificado por motivo torpe,
porque existe uma conexão material. Como assim? Dois indivíduos cometeram um crime de roubo, né, utilizando arma de fogo, contra uma vítima. Não mataram ela, certo? Só que aí eles viram, por exemplo, que o patrimônio que eles subtraíram é de 200 mil reais. Aí um cresce mais o olho que o outro, né? Fala, poxa, eu vou ficar com esse negócio só para mim. Vou fazer o seguinte, eu vou matar esse cara e vou ficar com os bens para mim. É latrocínio? Não. Quando um autor que cometeu o crime de roubo matar o outro, vai ser o quê? Homicídio, e homicídio por motivo torpe, né? Porque ocorreu uma ganância. Sobre homicídio também, a gente tem uma série de vídeos, também recomendo que vocês assistam, certo? Outro ponto interessante, assaltante que por erro no uso dos meios de execução mata o outro, continua respondendo por latrocínio, pois considera-se as qualidades da vítima pretendida. É a teoria da vítima virtual. Imagine só, o assaltante, né, ele vai atirar contra a vítima para poder subtrair o carro dela. Só que ele comete um erro no disparo ali no manuseio da arma e acerta o comparsa dele, né? Acerta aquele indivíduo que encontra-se com ele e acaba matando aquele indivíduo, né? Ao invés de acertar a vítima, ele acerta aquele indivíduo. O que acontece, pessoal? Ocorre o latrocínio da mesma forma, porque ele pretendia atirar na vítima e não no comparsa. Então, nesse caso, não é homicídio, ocorre o crime de latrocínio, certo? Para finalizar nossas explicações aí, eu vou trazer alguns pontos aqui do STJ, né? Até que eu tirei lá da parte de jurisprudências em tese, que são importantes, né, para a gente fixar alguns pontos aí. O primeiro deles é que não há continuidade delitiva entre roubo e furto, porquanto ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Outro ponto interessante, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio, pois apesar de se tratarem de delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, devendo incidir a regra do concurso material. E a tentativa de latrocínio, quando a morte da vítima não se consuma por razões alheias à vontade do agente. Isso a gente acabou de falar, né? E a concurso formal impróprio no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, provoca com desígnios autônomos dois ou mais resultados mortes, né? Então, ocorre o concurso formal impróprio, porque uma só situação, uma só ação, matar mais de uma pessoa, né? Subtraindo, né, fazendo a subtração patrimonial, com desígnios autônomos, mesmo que ocorra duas mortes, ocorra concurso formal impróprio, né, que leva à regra do cúmulo material. Sobre concurso formal e concurso material, temos vídeos também no portal Jurisprudência que podem ajudar. Pessoal, sobre roubo, né, esse foi o último vídeo. Recomendo que assistam os outros vídeos aí. Espero ter colaborado com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.